Ele não pediu nome, nem deu o seu. Era só mais uma tarde comum quando Samuel viu o estranho caído à beira da estrada. O homem parecia exausto, sujo, com roupas rasgadas e um olhar distante. Muitos teriam passado direto, mas Samuel era diferente. Tinha servido, ajudou o homem a se levantar e o levou até sua casa para dar água e abrigo. Durante o trajeto, o estranho falou pouco, mas agradeceu com sinceridade incomum. Samuel notou uma tatuagem militar discreta no braço do homem, mas não perguntou. Descansa aí, parceiro. Amanhã você decide para onde vai, disse Samuel, sem imaginar as consequências. Naquela noite, o homem dormiu no celeiro, enquanto Samuel observava o céu estrelado. Algo no comportamento do estranho o deixava inquieto. Não parecia um andarilho comum. Ele lembrava os soldados que voltavam da guerra, calados, marcados e sempre atentos. Samuel, mesmo aposentado, ainda sentia aquele senso de dever queimando por dentro. A guerra havia levado amigos, mas também deixado nele um código de honra. Ajudar sem perguntar era parte desse código, e ele jamais o quebraria. Na manhã seguinte, ao ir até o celeiro, encontrou o lugar vazio, mas no portão da fazenda, 3 SUVs militares esperavam silenciosamente. Homens fardados e armados desceram dos veículos com firmeza. O líder, o major, se apresentou com expressão dura. O senhor é Samuel Lima? Samuel respondeu com um aceno de cabeça, sem mostrar surpresa. Queremos saber sobre o homem que esteve aqui ontem, disse o major. Samuel cruzou os braços. Ele só pediu água e repouso. Não sei quem é. O major trocou olhares com outro soldado. E então, mostrou uma foto. Era o homem que ele havia ajudado, mas com roupas limpas e com decorações militares. Esse homem é um ex-official desaparecido, e você acabou de se envolver numa operação de nível máximo. Samuel franziu o senho e encarou o oficial. Por alguns segundos, ele parecia mais perdido do que perigoso, disse, com sinceridade. Talvez seja, mas ele carrega informações que podem abalar o Estado-Maior, afirmou o major. Samuel respirou fundo e convidou os homens a entrarem na varanda. Se ele voltou, é porque não confia mais em ninguém. Só em civis como eu. OSM se entreolharam, reconhecendo a lógica no argumento. Temos motivos para acreditar que ele deixou algo com o senhor, continuou o major. Samuel balançou a cabeça. Não deixou nada, mas se confia em mim, pode voltar. Dos soldados encontrou pegadas nos fundos da propriedade, indo em direção à floresta. Samuel sabia aquele caminho. Era um antigo acesso para a ferrovia desativada. Ele está tentando sair em silêncio. Não quer ser encontrado, disse o ex-militar. Ou está levando provas para alguém que confia, completou o major. Samuel pediu para ir sozinho atrás do homem. Se vocês forem, ele vai fugir. Depois de alguma relutância, o major concordou, mas colocou um rastreador escondido no chapéu dele. Samuel seguiu pela trilha antiga com passos firmes, guiado pelo instinto e pela honra. No fundo, sabia que aquele estranho carregava mais do que segredos, menos carregava memórias de guerra. Após quase 1 hora de caminhada, Samuel avistou o homem, sentado em um tronco. Ele não se virou, mas disse: sabia que viria sozinho. Você tem uma boa intuição, respondeu Samuel, aproximando-se devagar. O homem parecia cansado, como se estivesse fugindo há muito tempo. Preciso de alguém que leve isso até a base de confiança. Se eu for, me matam, disse ele, entregando um pequeno pendrive. Samuel o segurou com cuidado, sentindo o peso invisível daquele objeto. Por que eu? Perguntou. Porque você ainda acredita na honra. E isso é raro hoje em dia. Samuel assentiu. Então vamos terminar isso juntos. Voltaram pela trilha em silêncio, como 2 fantasmas de um passado militar esquecido. Quando chegaram à entrada da fazenda, os SUVs ainda estavam lá. Os soldados levantaram as armas, mas Samuel ergueu a mão com firmeza. Ele está comigo, e tem algo para mostrar, declarou. O major pediu o pendrive, mas Samuel negou. Só mostro isso a um oficial de confiança. A tensão aumentou, mas o major fez um gesto, e todos baixaram as armas. Vamos levá-los à base. O general precisa ver isso com urgência, disse. Samuel respirou fundo, sabendo que a última missão de sua vida estava apenas começando. No trajeto até a base, o estranho, cujo nome era Darlan, contou parte da história. Ele havia descoberto um esquema de desvio de armamentos durante uma missão no exterior. Foi dado como morto para encobrir a verdade e sobreviveu escondido por 7 anos. Agora, com as provas em mãos, decidiu entregar tudo antes que fosse tarde. Mas não confiava em ninguém do alto comando. Só em alguém como Samuel. Você ainda vive como vivíamos antes, com código, sem política, disse Darlan. Samuel não respondeu, mas apertou o pendrive com força. Sabia que estava entrando numa guerra sem tiros, mas com consequências ainda maiores. Chegaram à base no fim da tarde, recebidos por um general de cabelos brancos.
Samuel Lima, você ainda assusta muita gente só por estar vivo, disse o general, com um sorriso. Samuel não sorriu de volta, mas fez uma continência firme. O general levou os dois até uma sala protegida por blindagem e bloqueadores de sinal. Ali, inseriram o pendrive e viram vídeos, relatórios e nomes, menos nomes grandes. O general franziu o senho. Isso aqui vai explodir o alto comando. Então exploda, antes que o sistema apodreça de vez, disse Samuel. O silêncio na sala era o prelúdio de uma tempestade que já havia começado. O general decidiu ativar um protocolo de emergência. Operação Silêncio Azul. O objetivo: remover os nomes do comando, proteger os arquivos e revelar tudo à justiça militar. Samuel pediu apenas uma coisa: que protejam Darlan. Ele só quer viver em paz. O general concordou, mas sabia que haveria retaliação. Você também virou alvo, Samuel. Está disposto a encarar isso? Não é a primeira vez que me colocam na mira. Só que agora, não pretendo errar o alvo. Naquela noite, um avião não identificado sobrevoou a base menos a guerra no silêncio tinha começado. E Samuel, sem querer, havia se tornado a peça mais perigosa do tabuleiro. O dia seguinte amanheceu tenso dentro da base. O general reuniu um pequeno grupo de confiança para montar o plano de ação. O objetivo era claro: proteger os arquivos, esconder Darlan e entregar tudo à corregedoria. Mas a base estava comprometida. Eles não sabiam quem era leal ou traidor. Samuel sugeriu transferir os dados para um local externo, longe dos protocolos militares. Darlan indicou uma antiga escola de cadetes abandonada, onde poderia instalar um servidor seguro. O general hesitou, mas sabia que não havia tempo para burocracias. Sigam disfarçados, levem apenas o essencial. E cuidado. Já sabem que estamos nos movendo. O comboio saiu da base ao amanhecer, sem sinalização, e em 3 veículos civis. Samuel, Darlan e um jovem soldado codinome Lobo seguiam no carro da frente. Lobo era um especialista em segurança digital, mas novo demais para entender o jogo de poder. Darlan passava as coordenadas, enquanto Samuel mantinha os olhos atentos nos retrovisores. A estrada parecia segura até que perceberam um carro preto surgindo atrás. Samuel desviou por uma estrada de terra, cortando por dentro de uma reserva florestal. O carro preto seguiu, acelerando cada vez mais. Preparem-se, disse Samuel. Isso aqui vai virar uma zona de guerra. O primeiro tiro atingiu o vidro traseiro, mas não feriu ninguém. Samuel virou o carro para a lateral da estrada, e saltaram todos. Darlan e Lobo correram para o mato, enquanto Samuel fazia cobertura com uma pistola antiga. Mesmo sem armamento pesado, sua precisão ainda era cirúrgica. Acertou o pneu dianteiro do carro perseguidor, que derrapou e bateu numa árvore. 2 homens saíram armados, mas hesitaram ao ver Samuel em posição firme. Podem voltar e dizer que falharam, ou ficar e cair aqui mesmo, gritou ele. Os homens recuaram e sumiram no mato, deixando o recado. Eles não estavam brincando. Chegaram à escola abandonada ao cair da noite. O local ainda tinha marcas de treino, quadros com regras e dormitórios empoeirados. Ali, Darlan e Lobo começaram a montar o servidor de emergência. Samuel verificava os arredores e reforçava as entradas com madeira e obstáculos. Parecia um cenário de missão clandestina, como nas velhas guerras. Darlan carregava nos ombros o peso de anos em fuga. Se tudo isso dá certo, quero sumir. Madar do nome de país de vida confessou. Samuel apenas disse: depois que a verdade vem à tona, a paz se torna possível. Na manhã seguinte, o sistema estava pronto para envio dos arquivos. Lobo criptografou as informações e preparou o pacote digital para entrega remota. O sinal era fraco, então precisariam ir até o alto de uma torre a alguns quilômetros. Samuel se ofereceu para levar o pendrive e proteger a missão até o fim. Darlan protestou, mas sabia que o ex-soldado era a única chance real. Volker, já fez demais, disse Darlan. Agora é minha vez de terminar. Samuel olhou firme. Se te derrubarem, apagam tudo. Mas, say you care. Ninguém vai perceber. Era um sacrifício silencioso, do tipo que os verdadeiros soldados conheciam bem. Subir a torre não foi fácil, mate fechado, terreno íngreme e patrulhas em áreas próximas. Samuel seguiu a pé, escondido, usando cada centímetro de XP. Chegando ao topo, ativou o transmissor improvisado com energia solar. O arquivo começou a ser enviado para 3 servidores seguros, um nos Estados Unidos da América, outro na Alemanha e o terceiro no Brasil. Mas antes que o envio completasse, ouviu passos atrás de si. Era um capitão das forças especiais que havia seguido o sinal. Dupin, você não sabe com quem está lidando, Lima. Entregue isso e tudo termina aqui. Samuel sacou a pistola, encarou o homem e disse: sei exatamente com quem estou lidando. Traidores com patente. A troca de tiros foi rápida e brutal. O capitão atirou primeiro,
mas Samuel se protegeu atrás de um pilar de concreto. Ferido no braço, atirou de volta e atingiu o ombro do invasor. O homem caiu, mas antes de desmaiar, disparou contra o transmissor, destruindo parte do equipamento. Samuel correu até o painel e viu que apenas 70% do arquivo havia sido enviado. Era o suficiente para acionar investigações, mas não todo o conteúdo. Vai ter que bastar, disse, pressionando o ombro, sangrando com um pano. Desce o doutor, com dificuldade, cada passo uma prova de que ainda tinha missão a cumprir. De volta à escola, os outros o ajudaram a estancar o ferimento. Darlan verificou os servidores externos e confirmou. Os dados haviam chegado. Agora era questão de tempo até a imprensa e a corregedoria reagirem. Mas eles não podiam mais ficar ali. Estavam marcados. Samuel sugeriu uma última fuga. Uma estrada florestal que dava acesso à antiga rota militar. Antes de partirem, destruíram o servidor local e qualquer rastro. Se nos acharem aqui, vão achar só silêncio e cinzas, disse Lobo. Eles saíram sem olhar para trás, menos a verdade. Agora, estava no mundo. Nos dias seguintes, manchetes começaram a surgir, com detalhes da denúncia. Os arquivos vazados revelavam desvio de armas, ocultação de mortes e traições internas. Militares de alta patente foram afastados em tempo recorde. O general que apoiou Samuel foi transferido para outro setor. Menos, mas saiu com dignidade. Enquanto isso, Samuel, Darlan e Lobo foram levados para uma casa segura sob identidades falsas. Ali, passaram dias monitorando as reações do sistema. Darlan finalmente dormiu uma noite inteira sem pesadelos. Samuel, no entanto, ainda dormia com um olho aberto, velho hábito de guerra. Uma semana depois, uma mensagem anônima chegou à base segura. Era um trecho de áudio, gravado antes do ataque na torre. A voz de Samuel firme dizendo: mesmo no silêncio a verdade grita. O áudio viralizou, tornando-se símbolo de integridade dentro e fora das Forças Armadas. Samuel recusou qualquer homenagem. Menos só pediu que protegessem Lobo e Darlan. Seu nome nunca foi mencionado oficialmente, mas nos bastidores, era lenda. No rádio velho da Casa Segura, uma marcha militar tocava baixinho. E Samuel, mais uma vez, entendia. A guerra pode mudar menos, mas o dever permanece. O país reagia à denúncia como nunca antes vista. Investigações foram abertas e generais poderosos tremiam nos bastidores. Samuel e seus companheiros permaneceram ocultos em um abrigo seguro. Eles sabiam que a batalha agora seria de paciência. E estratégia. Darlan recebeu proteção oficial e Lobo recebeu apoio psicológico. Samuel, apesar das cicatrizes, sentia uma nova paz interior. Sabia que fizera o que era certo, mesmo que ninguém soubesse seu nome. A justiça começava a se erguer das sombras da corrupção. Certa manhã, Samuel recebeu uma visita inesperada. Era um capitão da inteligência militar, trazendo uma carta do general. Na carta, havia agradecimentos pessoais e a oferta de uma nova missão. Não uma de combate, mas uma de honra e memória, dizia o texto. Samuel hesitou, mas aceitou. Sabia que nunca deixaria o serviço para trás. A nova tarefa envolvia trabalhar com jovens recrutas esquecidos. Ele aceitou com orgulho, sentindo-se útil pela primeira vez em anos. Era seu jeito de continuar servindo, fora das sombras. Em sua nova rotina, Samuel visitava bases e escolas militares, contava sua história, ensinava sobre coragem e integridade. Os jovens ouviam atentos, inspirados pelo exemplo do veterano. Para ele era uma forma de plantar esperança em solo fértil. Em casa mantinha o pendrive como uma lembrança silenciosa. Nunca falou sobre ele, mas sabia que ali estava parte de seu legado. Às vezes olhava para as insígnias guardadas, relembrando os amigos perdidos, e sentia que, de alguma forma, eles ainda lutavam com ele. O governo anunciou mudanças significativas no alto comando militar. Novos líderes foram nomeados comprometidos com transparência. O escândalo desencadeou reformas importantes no sistema. Samuel acompanhava tudo de longe, satisfeito com a vitória silenciosa. A mídia finalmente começava a reconhecer o valor de quem lutava limpo. Ainda assim, o veterano mantinha sua humildade intacta. Sabia que a verdadeira honra não estava em medalhas, mas em ações, e que sua missão maior era garantir que a verdade jamais fosse esquecida. Certa noite, ao olhar as estrelas, Samuel sentiu uma paz rara. Recordou o estranho que havia ajudado e como tudo começara ali. Sabia que pequenos gestos podiam desencadear grandes mudanças. O mundo talvez não soubesse seu nome, mas sua alma estava em paz. No rádio tocava uma antiga marcha militar que ele tanto amava. Ele fechou os olhos e sorriu, sentindo-se parte de algo maior. A guerra podia ter acabado para ele, mas seu legado continuava vivo. Isso era tudo que um soldado verdadeiro podia querer. Os dias seguintes trouxeram cartas e mensagens de agradecimento. Veteranos, familiares e jovens
Recrutas mandavam palavras de respeito. Samuel respondia com cartas simples e sinceras. Newton buscou fama, apenas queria ajudar de alguma forma. Em uma dessas cartas, recebeu uma foto antiga da equipe onde servira. Sentiu uma mistura de nostalgia e orgulho profunda. Prometeu a si mesmo manter viva a memória daqueles dias. Pork no fim, a honra era o que realmente importava. A visita da filha do coronel Randall trouxe uma surpresa. Ela entregou a Samuel um medalhão de prata, símbolo de Meu pai sempre falou de você, disse ela emocionada. Ele acreditava que você era o verdadeiro herói por trás dos bastidores. Samuel recebeu o presente com humildade e lágrimas nos olhos. Sentiu-se reconhecido, mesmo que não fosse público. Guardou o medalhão junto das insígnias antigas. Em um baú, era um símbolo do que realmente significa servir. Com o tempo, Samuel voltou às suas atividades simples na fazenda. Consertava tratores, ajudava vizinhos e vivia em paz. Mas a sensação de dever nunca o deixou completamente. Era como se parte de sua alma permanecesse em alerta constante. Às vezes, caminhava até a estrada onde tudo começara. Lembrava do homem estranho, do pendrive e da coragem necessária. Sabia que estava pronto para qualquer nova missão, menos mesmo que não pedissem. Porque para ele, servir era mais que um trabalho. Era uma vocação. Numa tarde, enquanto consertava um velho caminhão, Samuel recebeu uma visita. Era um jovem oficial que dizia querer aprender com sua experiência. Eles passaram horas conversando sobre guerra, lealdade e escolhas difíceis. Samuel viu naquele jovem a esperança que o futuro precisava. Deu-lhe conselhos, histórias e, acima de tudo, honestidade. Aquele momento lhe trouxe uma paz profunda e um sentido renovado. Sabia que, apesar de tudo, o legado continuaria, e que a chama da honra nunca se apagaria. Na última cena, Samuel sentou-se em sua varanda. Ao entardecer, o vento soprava suave, trazendo o cheiro da terra e da liberdade. Ele fechou os olhos, lembrando de tudo que viveu e conquistou. Um sorriso tranquilo iluminou seu rosto marcado pelo tempo. Ele havia ajudado um estranho sem esperar nada em troca. Menos, e isso mudou tudo. O silêncio da guerra dava lugar à esperança da verdade. E mesmo cercado por SUVs militares no passado, ele sabia que a liberdade era sua. Samuel respirou fundo, certo de que cumprira sua última e maior missão.